Noite. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, telespectadores e colegas. Walter do Reis. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite aos caríssimos telespectadores. Mais um serão, não é? Mais um serão. Ok, vamos se calhar começar com a abordagem a este jogo. Primeiro, não é? O Ilhete vem a Luanda, consegue arrancar um empate a 0 diante do Petra de Luanda para já. Como é que sente essa altura? Bem, primeiro permita-me, sou jornalista, de apresentar aqui o nosso pedido de desculpa, porque o convite foi extensivo também ao nosso treinador de futebol, o professor Agostinho Tramagalo. Por razões alheias à sua vontade, não foi possível estar aqui presente. Mas eu penso que deve estar em casa a nos acompanhar. Indo diretamente à questão que me coloca, é naturalmente um sentimento de satisfação, porquanto o resultado que nós tivemos ontem é um resultado que para nós sabe a vitória, porque o Petro de Luanda a todos os níveis é um colosso, é um gigante, quer do ponto de vista administrativo, financeiro, até desportivo, é superior ao Ilhete. E nós, o Ilhete, primeiro, somos caloiro, somos pioneiros nesta competição. E diante de um gigante do nosso futebol, empatar em pleno 11 de novembro, o sentimento não pode ser diferente, a não ser a de satisfação enorme. Ok. Portanto, o Ilhete está no campeonato, sabemos, já tem um ano? Não. Tem um ano. Desde a fundação. O Ilhete foi fundado a 14 de setembro de 2018. Está com 1 ano e 4 meses. Ok. É uma questão que eu hoje, por acaso, ia colocando, né? A mim, é um ano, já tem. Sabemos que o Ilhete surge na sequência de uma dissidência de 1º de maio, pronto, mas é um assunto que naturalmente não vem cá à baila, não é? Qual é o balanço que faz da primeira volta do Ilhete no campeonato? Bom, eu não sei se vamos ter espaço para poder abordar este assunto com maior profundidade, mas eu, de forma lacônica, eu gostava de dizer... Temos espaço, claro. Exato. O Ilhete, quando foi criado criado na base de um projeto que foi criado na base de um projeto virado para 3 dimensões. A primeira é uma dimensão que visa a manutenção da equipa na primeira divisão. A segunda visa a criação de condições para a busca de fontes de rendimento, para a autossustentabilidade, neste caso, do clube. A terceira, mais lá para frente, dentro dos próximos anos, que é o desenvolvimento de outras modalidades para além do futebol. Okay. Diretamente à pergunta que me coloca, a esta altura o balanço é satisfatório, porque se o campeonato terminasse, o Ilhete estaria na primeira divisão, porque o nosso objetivo inicial neste campeonato é a permanência da equipa no girabola, porque nós ainda não temos, disse no início da minha locução, somos pioneiros, não temos ainda arcabouço, não temos ainda estrutura, quer do ponto de vista administrativo e financeiro, para poder ombrear em pé de igualdade com aquelas equipas que já têm estaleca, que já têm bases a todos os níveis, para podermos alimentar posições acima daquelas que nós gizamos ou estabelecemos no início do campeonato, que é a permanência da equipa na primeira divisão. Ok. Então, o balanço é positivo até agora? De certa forma é positivo. Ok. Do ponto de vista financeiro, porque essa é a questão que hoje em dia norteia todas as equipas e todas as organizações de uma forma geral, não é? Certo. Qual é o balanço que faz? O balanço também é positivo. Eu cá estive, já não estou recordado... Há dinheiro para aguentar o clube até o fim? Eu ia respondendo essa pergunta diretamente. Eu cá estive neste programa em 2018, em janeiro. 2018 não, em 2019. ano exatamente. Dizia eu, na primeira pessoa, de que o nosso orçamento girava à volta dos 100 milhões de kwanza. Sim. Na altura, nós já dispunhamos de 75 milhões de kwanza. Os 25 milhões, isto seria possível dentro do decorrer do campeonato, em função também das políticas que nós gizamos, seria possível conseguirmos amealhar esses valores. Neste exato momento que vos falo, de certa forma, nós temos esses valores
e que a permanência do Ilhete neste campeonato não está, ou seja, não será condicionada por razões financeiras. Isto porque nós, no início, tal como eu já disse, ao estabelecermos o nosso programa, foi na base de situações que giravam à volta da nossa realidade. Ou seja, nós estamos a oferecer a esta altura aos nossos atletas aquilo que vá de encontro à nossa realidade. Não partimos para a aventura, não nos embandeiramos em arco, ou seja, prometer aos atletas, não só ao corpo técnico, os funcionários de uma maneira geral, aquilo que o clube não consegue satisfazer. Nós, neste exato momento, estamos a cumprir com as nossas obrigações, quer do ponto de vista daquilo que nós falamos aqui, dos salários, prêmios de jogo e outras obrigações que nós estamos a distrito perante os nossos funcionários, desde os atletas, treinadores, o corpo médico e os funcionários O administrativos. Ilhete tem tudo assegurado nesta altura? Não há dívidas? Não. Olha, nós saímos de Benguela na sexta-feira e na quinta-feira foi pago o salário, foi pago o prêmio do jogo, que era a única dívida, passa a expressão, que nós tínhamos com os atletas, referente à nossa qualificação para os oitavos de finais da Taça de Angola, neste caso que foi frente ao Quando Cubango Futebol Clube. A esta altura que vos falo, nós não temos pendente com o nosso pessoal. Ok, em função disso, qual é o objetivo do Ilhete neste campeonato? Disse logo... A permanência já se sabe. Exatamente. Não é? Ok, mas pronto, quando se tem tudo em dia, não é? Há muitos clubes que têm a ambição de chegar mais. Certo. Pronto, se nos permitirem, nós vamos atingir os voos, ou seja, os voos de acordo aos caminhos que vão nos ser abertos. Okay. Neste exato momento, o nosso grande objetivo é a permanência da equipa na primeira divisão. Sim. Se não houver uma hecatombe em função daquilo que foram os programas gizados pela direção do Ilhete dentro dos próximos anos, é certo que nós poderemos sonhar com outras posições. Porque nós para sonharmos com outros objetivos, nós temos que ter estrutura. Nós, a esta altura, ainda carecemos de instalações, estamos a fazer uso de instalações privadas e públicas, e para nós nos tornarmos num clube grande, é necessário que tenhamos instalações. Estamos a trabalhar junto com as entidades locais, refiro-me concretamente a nível da província de Benguela, isto olhando para aquilo que é o programa que nós estabelecemos, que visa mesmo a busca de fontes de rendimento, porque nós entendemos que os clubes devem ser transformados em empresa, ou seja, devem ter fontes de rendimento. É isto que nós temos vindo a fazer desde o início da nossa existência. Nós, neste exato momento, sobrevivemos única e simplesmente das nossas maravilhas, ou seja, das nossas incursões que nós temos vindo a desenvolver. Não beneficiamos de nenhum apoio, quer do Estado ou de uma entidade privada. É resultado ou consequência das ações que foram gizadas e têm vindo a ser desenvolvidas por nós. Ok. Eu vou estender a conversa aqui aos nossos colegas, não é? Comentadores, residentes, o Raimundo, para já o Mário e também, neste caso, o Walter. Raimundo é de Benguela, e vou começar por aqui. Sei que não é do Ilhete nem do 1º de Maio, é do Nacional. Sim, não, do Nacional não. Sim, do Nacional. Não, Nacional não. É do... Nacional de Benguela. Agora é Nacional. Antes não era Nacional. Antes era o Portugal de Benguela. Portugal de Benguela. Conversa de... portanto, Raimundo, estamos aqui perante um fenómeno, digamos, não é? Uma equipa que sobe para a primeira divisão, tem esta prestação. Qual é o balanço que faz? Qual é a avaliação que faz? Olha, Zé Carlos, já na altura que fizemos o balanço da primeira volta, eu dizia que o Ilhete está pelo menos no bom caminho. E diga-se que na altura que o Ilhete empata 2 bolas com o Petro de Luanda na primeira volta, o Ilhete tinha poucos dias de trabalho. Começou tarde, houve aquela situação, 1º de Maio o Ilhete começou. Para dizer que eu vi o jogo ontem, não há dúvidas que o Ilhete teve a sorte do jogo,
O Petro foi superior, mas dar os parabéns ao Iliete, que foi uma equipa que soube bater-se e empatar, obviamente, diante do Petro de Luanda a 0 bolas. O próprio Agostinho Tramagal disse que era uma vitória. Eu também sei que o Iliete tem muitos jogadores emprestados, quer do Inter, quer do Petro, quer do 1º de Agosto. Isto, de alguma forma, também desafoga a massa salarial do Iliete. Não teme que os donos do passe desses jogadores no final da época, e porque muitos desses jogadores estão a ser valorizados pelo Iliete, os vão buscar no final da temporada? O que é que o Iliete já está a fazer no sentido de se precaver, já que o grande objetivo é permanecer na 1ª divisão para depois atacar a próxima época desportiva? Bom, Já agora, está aberta aqui a questão. O Walter e o Mário, podemos conversar. é expectável que isto aconteça, porque em conversa com um amigo, neste caso que é agente não, é representante de um atleta, dizia eu que nós o Iliete, procuramos, neste caso, nos transformar, ou seja, como o caminho para que os atletas possam despoletar, ou seja, projetar as suas carreiras. Porque nós, nesse exato momento, não temos condições para podermos oferecer aquilo que nós chamamos de luvas contratuais ou prêmios de assinatura. Então, aqueles atletas que a semelhança, por exemplo, eu vou já explicar aqui. Nós, neste exato momento, temos parcerias com o Petro de Luanda, o Interclube, o 1º de Agosto e o Sagrada Esperança. São os clubes que nos forneceram atleta a título provisórios. E nós temos consciência que esses atletas, a qualquer altura, em função do seu desempenho no Iliete, podem regressar. E também, em função desta situação, já nos precavemos no sentido de, se estes atletas saírem, irmos atrás ou à busca de outros atletas para poder preencher esse vazio. E felizmente, neste caso, nós estamos com um treinador que tem uma visão muito virada para a busca da juventude, que é o professor Tramagal. E não foi tão difícil assim nós construirmos esse plantel. A nível da província de Benguela, mesmo a nível das outras províncias, até porque nós agora também estamos a insertar contactos com alguns representantes de jogadores, neste caso, no sentido também de podermos ir à busca desses atletas, projetarmos a nível do Iliete e posteriormente serem transferidos noutras paragens e, em consequência, o Iliete ir à busca também de algum valor para poder ajudar ou fazer o incremento naquilo que são as ações que nós temos vindo a desenvolver. Pensamos que, quanto a esta situação, não teremos problema, porque é um projeto pensado, estruturado, de cabeça, tronco e membro, para que não tenhamos problemas no futuro. Sim, Sr. Vice, eu primeiro queria dar os parabéns pelo trabalho que estão a fazer, não é? E pelos resultados obtidos em campo, nota-se que de facto há ali um trabalho. Antes de abordar precisamente sobre o jogo que nós vimos ontem, e eu tive a oportunidade de analisar, eu queria fazer uma questão. O Iliete tem um escalão de formação? Tem. O Iliete, a esta altura, para além do escalão de sênior, está com os iniciados e júniores, ou seja, juvenis, porque se não tivesse, a federação não permitiria a sua inscrição. Na 2ª divisão não foi possível termos o escalão de juvenis, foi apenas o iniciado, porque só foram garotos de 8, 10 anos, 9 anos, foi possível. Temos lá bons jovens virados para a formação de jovens. Já para a 1ª divisão, fomos obrigados mesmo a formar uma equipa de juvenis. A esta altura, o Iliete movimenta 3 escalões a nível do futebol. Ok, muito bem. Só mais uma questão. Visto que têm muitos jogadores emprestados, como é que esses meninos estão a ser alojados lá? Têm um local próprio ou passam por aluguer de hotéis? Como é que albergam os atletas, visto que são emprestados? Bom, não, nós não temos capacidade para poder alojar os atletas num hotel. O que nós fizemos é arrendar um espaço, neste caso refiro-me à residência. Neste exato momento estamos com 17 atletas forasteiros, ou seja, que não são de Benguela, estão alojados em 2 residências. Quanto a esse aspecto não temos problema. Fruto também desta nossa dinâmica mesmo de ir à busca de parceiro, foi fácil encontrar alguém que facilitou, mitigou a nossa situação no sentido de encontrar São jogadores espaço. do Petro, 1º de Agosto e... Neste caso são 13 atletas do Inter, 2 do Sagrada Esperança, agora são 4 do Petro de Luanda e eram 3 do 1º de Agosto,
sobraram apenas 2 do Porque primeiro esses agosto. 4 neste é caso. reforço agora, foram reforços, né? Para a segunda volta. segunda né? volta. Sim, É o sim, clube entraram. caricioso. Três atletas provenientes, neste caso, Ok. do E tivemos aqui uma questão que os jogadores, quando há esse tipo de parcerias, não jogam, não é? certo, O Ilhete jogou sem os jogadores que certo. foram certo. cedidos por Petro. O MIG foi cedido por quem? Não, o MIG é nosso ativo. É nosso ativo. Exatamente. Está vinculado contratualmente ao Ilhete. Não Tem tem uma nada a ver questão. com o Petro de Luanda? Não, é atleta do Ilhete Sport Clube Benguela. Desde já parabenizá-lo pela forma como apresentou o projeto Williet, que é um projeto muito recente, mas que tem pernas para andar. A minha questão é a seguinte: de certa forma, o Williet sente-se pressionado a concretizar este sonho de continuar na primeira divisão, uma vez que, por questões administrativas, o 1º de maio foi relegado para a segunda posição. Sente-se uma pressão por parte do Ilhete, uma vez que Benguela tinha 2 representantes na fina flor do campeonato nacional, sem desprimor da académica, no caso. Certo, a pressão é enorme a nível da província de Benguela, porque há uma crença maior à volta do Ilhete. Logo no início, a forma como apresentamos o projeto fez acreditar rapidamente as pessoas. Mesmo a nível de Luanda, nós temos pessoas amigas viradas, mesmo voltadas para o dirigismo desportivo. No início, algumas pessoas estavam céticas quanto àquilo que seria o projeto, a veracidade ou a consistência do projeto que nós traçamos, hoje usamos à volta do clube. A esta altura, tal como disse, com a desistência, lamentavelmente, do 1º de maio de Benguela, porque Benguela fica órfão de mais uma equipa. Exato. E já era satisfatório os jogos entre o Ilhete e o 1º de maio, porque parava a província de Benguela. Pessoas que são de outros municípios, neste caso do interior, eram obrigadas a deslocar-se a Benguela para ver esses jogos. Infelizmente, o campeonato é amputado, Benguela está órfã desse aspecto. Relativamente à questão que coloca, de certeza que vai ser difícil, mas nós temos consciência desta situação, mas também estamos crentes porque a forma como nós pensamos na elaboração deste projeto, estamos a crer que vamos conseguir concretizar esses objetivos, porque disse no início da minha locução que o nosso projeto circunscreve-se em 3 dimensões, na perspectiva imediata e na perspectiva mediata. E pensamos que o mais difícil para nós, e que não é uma miragem, é a concretização dos nossos objetivos quanto à busca das fontes de rendimento. Felizmente, eu, neste caso, em representação da direção do clube, sinto-me satisfeito porque, a esta altura, estamos a sobreviver fruto daquilo que é o resultado do programa que nós estabelecemos. Nós não estamos a sobreviver em consequência de um apoio direto de uma instituição pública ou privada. E nós pensamos que o desporto, em particular o futebol, é um caminho, é uma máquina para poder fazer dinheiro. É possível movimentar dinheiro através do futebol. E prova disto, o Ilhete está a fazer isso. Fizemos acreditar, crer determinadas instituições que nunca pensaram em investir no futebol. Hoje estão com o Ilhete. Está a falar a nível de Benguela. Não só a nível de Benguela. A nível nacional. A nível nacional. Nós temos parceiros que não são de Benguela. Okay. Foi possível desenvolver esta luta junto desses parceiros, acreditaram e hoje estão conosco. E devo cá também aqui adiantar que, a nível da província de Benguela, nós ainda não demos a abertura do nosso programa de mobilização e angariação de sócios. Hoje, sem medo de errar, todas as semanas nós recebemos candidatos, passa a expressão, a inscreverem-se no Ilhete para tornarem-se sócio. É um elemento que eu também não fiz sair aqui, eu fiz menção. Parte das nossas receitas são provenientes mesmo dos nossos associados, assim como os nossos parceiros que nós temos. E, felizmente, tem sido satisfatório até aqui. Até quanto, só mais uma questão, passa a ser um cartão de visita, ou nesse caso 2 cartões de visita. Primeiro, ter um treinador como o Agostinho Tramagal na equipa do Ilhete. Que é de Benguela. E o segundo, exatamente, por ser de Benguela. E o segundo é a forma como começaram o campeonato nacional, com aquele empate a 2 golos frente ao Petro de Luanda. Até que ponto isto tornou-se num cartão de visitas para o próprio Ilhete, porque até na própria mídia dizia-se que
o desconhecido Iliete travou o vice-campeão nacional. Certo. No momento em que nós estávamos, ou seja, na véspera do jogo, nós estávamos a ser consumidos pela ansiedade, né, porque éramos novos. Depois calhou-nos o Petro de Luanda, que vinha de um estágio extremamente proveitoso na África do Sul. E pronto, e a expectativa era de começarmos o campeonato de forma brilhante, também de uma forma em que pudesse impulsionar quer os atletas, assim como também a massa adepta e associativa. Felizmente, o resultado para nós foi satisfatório, porque foi diante de um Petro de Luanda. E de lá para cá a crença foi subindo, foi crescendo até o presente momento. E eu penso que daqui para frente vai ser apenas amelhar pontos. Estamos com 16 pontos, pensamos que mais 14 pontos é possível permanecermos na primeira divisão. Okay. Este é então o grande objetivo do Iliete. Sem sombra de dúvidas, é o grande objetivo. Dentro dos próximos 4 anos, pensamos, se nada falhar, se não houver uma hecatombe, acreditamos que teremos um Iliete a sonhar com voo mais alto. Insisto na questão que colocou agora o Mário da formação. É uma questão que eu tinha por acaso. Falámos que vem jogadores do PETA, 1º de agosto, do Inter, não é? O Iliete, a nível de formação. O que é que vocês têm? Projeto? Esta é a nossa política. Bom, eu tenho estado a conversar porque normalmente o Sr. Presidente incumbe-me essa responsabilidade. Temos algumas pessoas na qual temos mantido o contacto a nível de Portugal, porque o nosso grande objetivo é projetar os atletas para depois serem transferidos para os clubes considerados grandes a nível local e, se for possível, no exterior. Há uma empresa, que eu não vou fazer menção ao nome local, neste caso é de direito angolano, que trabalha diretamente com empresas portuguesas, tem a ver com a prospecção, na identificação de talentos, atletas com 18, 19 anos. E a nossa política é esta, ou seja, neste exato momento nós ainda não estamos em condições para olharmos na nossa canteira, né, passa a expressão, para a busca de jogadores. Estamos a trabalhar afincadamente para, dentro dos próximos 5, 6, 7 anos, possamos beneficiar do trabalho da formação. Neste exato momento, estamos a trabalhar com outras pessoas, também virada para a identificação de talentos. Nós, nesse exato momento, estamos com 40% ou 50%, não estou aqui muito certo, não posso falar com precisão, de atletas com 18, 19 anos. Ontem mesmo, no nosso jogo, houve um atleta que ainda conta com 18 anos, fez os 90 minutos. Então, eu penso que é possível apostar nesses miúdos para que dentro dos próximos anos possam ser vistos e depois transferidos para outras paragens. E é nosso entendimento que, através das transações de atletas, não é possível ir à busca de alguns, ou seja, é possível ir à busca de dinheiro, de rendimento, para podermos preencher aquilo que é o vazio que resulta da atividade meramente financeira que nós estamos a desenvolver. Porque a nossa grande preocupação é transformarmos o Iliete em clube empresa, ou transformar o clube com autossuficiência financeira, para que nos próximos anos possamos sobreviver de per si. Porque nós pensamos que os novos ventos que sopram no país já nos dão indicativos de que a Angola desportiva, em particular o futebol, já não vai voltar no passado, não é? Então é necessário que os clubes possam transfigurar-se no sentido de criarem condições essas que têm a ver com os insumos na perspectiva financeira, e também vermos se é possível, dentro dos próximos tempos, transformarmos o nosso campeonato numa liga, porque não é possível a Angola, depois de 45 anos, ou seja, estamos a caminhar para 45 anos de independência, o ilustre Raimundo vai me ajudar, penso que estamos com 40 anos ou 41 anos de girabola, o nosso campeonato ainda não é profissional. O vencedor do girabola não é recompensado financeiramente. Não é possível. Eu penso que devemos ser nós a trabalhar no sentido de transformarmos essa competição numa competição profissional.
Ok. Então, nós já estamos aqui a nos precaver, né, para que, quando este momento chegar, não possamos ser apanhados com as calças na mão. Ok, eu tenho uma questão, portanto, é um bocadinho pessoal, é dúvida, não é? Certo. Está desde a fundação do Ilhete, não é? Certo. Portanto, está desde Estamos o na início gênese do projeto, não é? do Ilhete, certo. Sabemos que é uma expressão que vai, se calhar, é uma dissidência do 1º de maio para o Ilhete. Por isso é que eu coloco essa questão. Não é? Certo. E como está na fundação, tenho alguma legitimidade, se calhar, Certo, para colocar. certo. Este projeto, as ideias e tudo muito bonito, ouvi aqui coisas que, de facto, e concordamos todos, não é? Sim. Não se encaixava no 1º de maio. Porque, então, olho para Benguela e estou a olhar para a União, não é? Temos o Nacional, temos o 1º de maio, o que mais, Raimundo? O Nacional está condicionado por Não, causa prontos, do... os clubes, os históricos de Benguela. Sim, está o Nacional, está o Sporting de Benguela. Prontos. Este Ilhete é uma extensão do 1º de maio. Digo, não é? Porque é dissidência, não é? Já foi adepto do 1º de maio, não é? Continua a ser. Ok. Olha, então, obrigado. A questão veio daí. Isso não se encaixava no 1º de maio? Estava lá. Bom, encaixava-se, tanto é que, pronto, eu não gostava muito de falar Sobre isso. sobre isto, mas vou Mas é uma questão que mas vou satisfazer é uma curiosidade que eu Sim, tenho. vou satisfazer a pergunta. Nós, na agremiação anterior, refere-se concretamente ao 1º de maio, nós realizamos 3 girabolas nestas condições. Nesse Ou seja, contexto. Exatamente. Ou seja, Com essa estratégia, não é? com esta estratégia, é fruto das políticas viradas para o associativismo e também na busca de parceiros. Não beneficiamos de nenhum apoio do Estado, de nenhuma outra instituição privada. Ok. Por esta razão é que nós estamos convencidos de que, se não houver uma hecatombe, de certa forma, nós vamos... E o que é que faltou para vocês continuarem com esse projeto no 1º de maio? Não faltou nada. É o que eu acabei de dizer. Nós materializamos este projeto e estava a surtir os efeitos positivos. Infelizmente, por razões que penso eu que não adiantam aqui serem invocadas, nós fomos forçados a abandonar a instituição. E criar outro projeto. Exatamente. Como nós sentimos que o desporto, em particular o futebol, né, escorria nas nossas veias, Seguiram. então sentimos que havia uma obrigação, havia uma dívida com a sociedade, passa a expressão bengalense, de continuarmos com o exercício desta atividade. E daí a necessidade de termos criado o Ilhete e para vermos se conseguíssemos materializar todas as ações que tinham sido gizadas para a outra agremiação. Já agora, o que é que significa o Ilhete? O Ilhete é a junção de 2 nomes. Exato, é a junção de 2 nomes. Quais? Penso que numa outra altura teria a primazia de desmistificar isso, né? Mas é a junção de 2 Eu venho aqui nomes. com questões que muitas eu trago, pessoais, né? E outras Da própria são sociedade. repetidas, é a sociedade. Exato. O que é que significa o Ilhete? Bom, tal como eu disse, penso que numa outra altura. Ok, altura. tá bem. Os Exatamente. meus colegas de painel têm mais Mas questões. queria simples. Vitorino, é ponto Agora sobre o assente que vocês não terão dificuldades financeiras, né? Porque já tivemos em outras ocasiões convidados aqui no estúdio, em representação de mais variados clubes, que tinham um discurso muito bonito e depois viram-se a abraços para poder dar sequência à sua participação na competição interna, me refiro propriamente ao girabola. Sim. A vida exige responsabilidade, ou impõe responsabilidade. E cada responsabilidade impõe também, subsequentemente, outra consequência, ou consequência neste caso. Nós, quando decidimos entrar neste campeonato, sabíamos exatamente o que é que nós iríamos fazer. Daí eu disse logo também, no decurso da minha locução, de que nós oferecemos aquilo que vai de encontro às nossas capacidades. O atleta chega, por exemplo, se é 10 mil kwanza, é 10 mil kwanza que eu devo oferecer, porque é isto que eu tenho para oferecer. Ou seja, no âmbito da negociação, não é, impera a vontade das partes. Se o atleta acabar por dizer que não quer, pronto, ele tem a liberdade de se ir embora. Quem assina pelo Ilhete é porque está a concordar com aquilo que o Ilhete vai oferecer. E o que eu estou aqui a dizer é resultado daquilo que é o projeto, resultado daquilo que é a planificação feita pela direção do Ilhete. Repito mais uma vez, se não houver uma hecatombe, nós vamos terminar o campeonato sem qualquer
problema. Prova disso é que não tivemos qualquer contrariedade, não tivemos qualquer empecilho no que diz respeito a dinheiro. Talvez os problemas estarão virados em outras situações, mas no que diz respeito a dinheiro, temos tudo salvaguardado. Vice-Presidente, nas parcerias que tem criado com a província de Benguela, sobretudo, como é que está no capítulo do pagamento do recinto onde treinam, dos jogos, quando a equipa joga na condição de visitado para fazer o seu estágio, mesmo com o ramo hoteleiro? Que parcerias é que tem, quer privadas, público ou privadas, sobretudo o governo da província de Benguela, na parte da área social? Qual é o apoio que o ILIET tem vindo a receber? Porque sabemos que gasta-se muito com os treinos, gasta-se muito com a alimentação, e sobretudo quando estão na condição de visitado, e já que também quando joga na condição de visitado, recebe as equipas de arbitragem. Certo. No que diz respeito ao recinto onde nós realizamos os treinos de jogo, nós estamos a usar, ou seja, temos o estádio de Ombaca como a nossa casa principal. Certo. E como é do conhecimento geral, o estádio de Ombaca é propriedade do Estado. E as pessoas que estão a gerir a esta altura o estádio de Ombaca são pessoas viradas para o desporto e tiveram a sensibilidade, neste caso, de abraçar aquilo que é o projeto do ILIET. Nós, mensalmente, como contrapartida, temos vindo a como participar, para a expressão, com algum valor. Valores este que não consideramos ser módico, mas é um valor razoável para o ILIET, assim como também para a gestão do estádio, porque a gestão do estádio, ou seja, gerir o estádio, não percebo? Podemos falar de números? De números, penso que para avançarmos com o número devia ser a entidade gestora, não é? Avançar com esse... Agora gestora falar de números é complicado. Nós poderíamos falar de números, porque nós sabemos gestora. exatamente, por exemplo, das vezes que o Petro e o 1º de agosto jogam no estádio 11 de novembro, nós sabemos qual é o valor, né? Mas são valores muito abaixo daquilo que... Sim, mas quanto? Menos de 500 mil kwanzas? Estamos mais ou menos, valores que rondam mais ou menos ali, esses números. 300? 200? Falar de números é complicado. O que eu vejo é que, na altura que o próprio estádio 11 de novembro foi construído, pagava-se o aluguer mais caro que os estádios do Euro e do Mundial. Sim, sim. Pagava-se muito mais caro. Exato. Os coqueiros chegou uma altura que pagavam-se equivalente a $3.000 e o Manuel Garrincha pagava-se a mil e tal, o Estádio da Luz também. Quer dizer, se formos aos alugueres na altura, Brasil. exatamente na altura, e nós num programa como este já mencionamos. Agora, é bem verdade que as realidades são diferentes. Eu não acredito que aqueles preços que foram praticados no passado imperam agora, não é? Não sei quanto é que as equipas gastam ou pagam para um aluguer no estádio 11 de novembro, ou no estádio dos Coqueiros, ou o estádio de Ombaca, ou a Nossa Senhora do Monte. E intrigante nisso tudo é que são infraestruturas do Estado. Não, por isso é que eu estava a perguntar ao vice-presidente as parcerias que tem, porque os clubes não têm muito dinheiro. E parecendo que não, o ILIET, que ascendeu à primeira divisão neste campeonato, não tendo muitos recursos, teve o projeto ligado ao 1º de maio, saiu da forma que saíram, criaram ou deram continuidade a um outro projeto, ainda bem, neste novo clube, que é o ILIET, têm pernas para andar, são realistas, não dão passos maiores do que a perna, mas têm que criar algumas parcerias no pagamento do campo onde treinam, no campo onde jogam, no alojamento para o estágio, quer para as equipas de arbitragem que recebem, e isto tudo são despesas, não é? A alimentação, podem arranjar, por exemplo, um restaurante que possa servir as refeições ao quarteto de árbitros, às vezes tem um local, e depois o sponsor também para os prémios de arbitragem. E isto, de alguma forma, desafogava a tesouraria do ILIET, não é? Sim, quanto a essa questão, quanto ao alojamento da equipa, quando jogamos na condição de visitados, nós temos parceria com uma unidade hoteleira. Facilita também, assim, para o alojamento da equipa de arbitragem. Quanto à questão ligada ao estádio onde nós realizamos nossos jogos de treino, assim como outras despesas, essas despesas são suportadas diretamente por nós
mas por via de algumas parcerias que nós estabelecemos com empresas a nível da província de Benguela. O ilustre Raimundo, se reparar, nos nossos jogos, à volta do campo, há lá placas de publicidade. sim. Exato. Então, estas empresas mensalmente pagam um valor e este valor acaba para, ou seja, serve para suprir estas necessidades. Penso que quanto a esse aspecto não temos tido problema. Ok, acho que... Não, era agora para falar acerca do jogo, porque... olhando para o jogo, né? Exatamente. O Visto Petro, que sim, esse é o prato quente do dia, porque o Petro empatou com o Ilhete. não, o Petro não empatou com o Ilhete. O Ilhete veio a Luanda roubar pontos ao Petro. Petro. Esse tem que se colocar a questão. Exatamente. Ou Não sei seja, se concorda connosco. a nível administrativo... Concorda? Seja agora. A nível administrativo, o Ilhete está a fazer um excelente trabalho, como acabou de expor aqui o vice. E também a nível futebolístico está, de facto, a encher-nos de orgulho, não é? Porque este Ilhete está a surpreender. Na primeira mão, empatou igual a duas bolas com o Petro lá em Benguela. E agora veio a Luanda e travou o Petro de Luanda. E olha que era mais difícil, porque o Petro estava na condição de líder. Tinha que defender a primeira posição. E, na minha opinião, foi um jogo em que o Petro, a nível da organização ofensiva, conseguiu expor aquilo que são os seus princípios, conseguiu criar várias oportunidades, não é? Repara que o Petro rematou por 22 vezes e o bem da verdade é que o Ilhete teve ali um senhor guarda-redes. Teve o Mig, que conseguiu fazer precisamente mais de 10 defesas. E houve momentos, houve intervenções feitas pelo Mig que era de difícil defesa, eram situações muito difíceis que todos nós pensávamos que daria em golo. Lembra a oportunidade que o Job teve num cabeceamento? Para além do Job, também o Caranga, numa situação diante do Mig, ele conseguiu defender. Penso que esse Petro não jogou tão mal, pecou na finalização. Tiveram grandes oportunidades, por exemplo, essa do Iano, e a bola só não entra, porque, enfim, não é? Conseguiu passar pelo Mig e depois tentou rematar com a parte interna do pé esquerdo e a bola bate nos dois travessões. Ou seja, e a equipa do Ilhete não se limitou só a defender. É uma equipa que, na minha opinião, não colocou um autocarro à frente da baliza. Ou seja, quando nós reparamos que saiu 0-0, dá a impressão que o Ilhete só defendeu. Mas quem conhece Agostinho Tramagal sabe que não ia acontecer isso, não é? Não, ou seja, dá a impressão que o veterano Ilhete colocou ali um autocarro, mas o Ilhete não, sistema o Ilhete defensivo. jogou. Repara que a equipa do Ilhete conseguiu realizar, E não só. eles conseguiram realizar 9 remates. Também jogaram precisamente na primeira parte. Repara que as linhas estão média, é um bloco médio. Não vejo um bloco tão baixo, não é? Ou seja, eles jogaram de peito aberto. Para além de não querer perder, também queriam ganhar o jogo. Isso demonstrou Sim. audácia e coragem por parte... É a marca do Agostinho Tramagal. As equipas são assim. Exatamente, ou seja, isso demonstrou também alguma audácia por parte da equipa do Ilhete. Eles, para além de tentar, ou seja, travar o Petro não sofrendo golo, também procuraram o golo, criaram oportunidades e muitas das vezes recorriam a remates a longa distância, com grande destaque para o capitão Brazuca, que também fez um bom jogo, na minha opinião. O Brazuca, o menino Caleb, o Quinho, o Mig, que na minha opinião foi o homem de jogo, este Mig foi o homem de jogo. E repara que a equipa do Petro de Luanda realizou 25 cruzamentos. E destes 25 cruzamentos, o Mig conseguiu interceptar 15. Ou seja, a maioria das bolas que sobrevoavam a área, os jogadores, os colegas, chamavam pelo Mig. Isso é demonstração de confiança pelo guarda-redes. E ele, precisamente, correspondia de forma positiva. Foi um jogo agradável de se ver, não é? É pena que os adeptos do Petro ficaram desiludidos porque não conseguiram marcar. Fizeram, tentaram, o técnico também estava virado para o ataque, fez substituições para tentar melhorar a finalização, mas a verdade é que o Ilhete teve um senhor guarda-redes, não é? E na maioria das vezes, quando nós vimos o resultado 0-0, dá a impressão que a equipa do Ilhete limitou simplesmente a defender e colocou ali um autocarro. Quando não foi. Não foi isso que eu vi. Foi uma equipa que tentou, ou seja, jogou, utilizou maioritariamente um bloco médio e também houve instantes que procurou o golo. Se formos a ver aqui nas ações de remates, foram 8, cruzamentos 9, livres 7 e cantos provocaram, ou seja, obrigaram a equipa do Petro de Luanda a jogar por 4 vezes contra a sua linha de fundo. Então, em relação a esse jogo, penso que o empate, por tudo aquilo que o Ilhete também fez,
Ajusta-se. Exatamente. Ok, Raimundo, já agora para ainda aqui, não sei se concorda, não foi um ferrolho à moda de Nan Jordão, não é? Não foi, Não, não. Olha, eu muito sinceramente, eu gostei de ver o Ilhéta a jogar. Já disse há pouco tempo, na altura que dei uma palavra, que o Ilhéta teve a sorte do jogo. Não há dúvidas de que o Petro foi superior, teve as melhores oportunidades, mas o falhar também faz parte do jogo. Sim. Isto é verdade. Infelizmente. Agora, o Para que eu uns acho... e- Exatamente, felizmente para para uns uns e- e infeliz para outros. Exato. Agora, é bem verdade que o Agostinho Tramagal sabia que havia de defrontar o Petro de Luanda em casa. Estava na condição de líder e, obviamente, não haveria de jogar de peito aberto. Mas, sempre que teve a posse de bola, saiu com critério. E se nós repararmos, para quem viu ontem o jogo desapaixonadamente, reparou que o Ilhéte, na primeira parte, ainda teve lá uma situação de marcar, em que o Gerson fez uma belíssima defesa. Agora, não precisa fazer 50 cruzamentos para a bola entrar, porque os 15 que de facto o MIG interceptou, porque se fossem fora do alcance do MIG, poderiam estar mais próximos do alcance dos atacantes do Petro e terem sucesso. Mas não tiveram. Mas houve mérito, em minha opinião, para a equipa toda do Ilhéte e depois nas declarações finais, e o próprio treinador disse que com alguns jogadores que ele não contava, que estavam lesionados, outros castigados, mas é o Ilhéte, não interessa se joga o MIG na baliza ou joga o Juca, claro. Mas o que interessa é que entrou com os jogadores e de facto, o Petro só se poderá queixar de si mesmo, teve oportunidades, não marcou, não conseguiu, teve lá aquela do Iano que foi das mais flagrantes, mas é o futebol. Agora, cabe ao Ilhéte fazer o que lhe interessa, que é permanecer na primeira divisão, e o Petro, obviamente, fazer outras exibições que possam voltar novamente à liderança. Raimundo, só uma questão. Não, só um minuto, vamos para o Walter. Não, olha, eu sou da seguinte opinião. É interessante quando equipas como esta do Ilhéte é uma equipa nova no surgimento, mas com jogadores experimentados. O próprio MIG, se nós olharmos para a prestação, é um jogador com uma grande trajetória. O MIG tem a sua formação no Petro de Luanda, numa equipa onde não conseguiu se firmar, mas já passou pela Académica, já passou pelo Bravos do Maqui e ontem fez um excelente jogo. A par do MIG, eu ia destacar aqui a prestação do próprio Caleb, o Quinho, o Brazuca, o Razão, que fizeram um jogo esplêndido. Não conseguiram, ou seja, não se sentiram intimidados diante deste Petro de Luanda, que mais uma vez acaba por perder pontos com o ilustre desconhecido que é o Ilhéte. E se assim for... Já não é ilustre. Já não é ilustre. Já não é ilustre, de facto. É o Ilhéte. Mas se assim for, que equipas de médio ou baixo porte vêm a Luanda e conseguem travar os grandes, isto traz alguma qualidade e alguma ansiedade no próprio futebol nacional. É bom ver equipas que não têm uma grande estrutura, e aqui o vice-presidente fez referência a qual é o verdadeiro projeto do Ilhéte, mas é um Ilhéte que rouba pontos ao vice-campeão nacional. Veio jogar a Luanda, fez um jogo interessante, não venceu porque também não teve a sorte consigo. O mesmo vou dizer ao Petro de Luanda, que fez as alterações no seu 11 e ainda assim teve dificuldades em jogar frente a este Ilhéte. Ok. Vou colocar mais uma questão, portanto, eu não sei se disse bem o nome, é Vicel mesmo, Vitorino Vicel, né? Vitorino Tá certo, Vicel, né? está certo. Ok. Mas tinha uma questão, não? Para fechar, já para... Ok. Queria perguntar ao Raimundo se, na Nós temos opinião... aqui o convidado, a questão é que... Não, estávamos a falar sobre o jogo, penso que a nível Sim, administrativo... mas as questões são, neste momento, o foco, né? É para o Ilhéte, Então, a minha questão era sobre o jogo. não sobre o jogo. Era precisamente sobre a equipa do Ilhéte, mas era para o colega Raimundo. Era para saber se, na opinião dele, o Ilhéte utilizou um bloco baixo. Não, o Ilhéte não, teve um bloco médio. Teve um bloco médio, não teve baixo. Porque se tivesse baixo, obviamente que haveria de sofrer gol. Se jogasse muito com as linhas, muito junto à grande área, Mas obviamente... conhece Agostinho Tramagal, não? Não, mas também em função dos jogadores que tem. Porque mas o treinador é o independente- eu, pelo menos... Pois, mas o Tramagal, obviamente... Quem conhece Tramagal sabe o que é que pode vir daí, não Pois é, Carlos, mas o Tramagal, estando numa equipa que não tenha os melhores jogadores, obviamente mas que ele sempre vai arranja. jogar de uma forma. Arranja sempre. Pois, mas agora, ele no Sagrada Esperança, por exemplo, foi o ano passado,
quer em Luanda, quer Sim, foi um aqui, empatou com o 1º de agosto. Pois, por isso Peito é que eu estou a aberto. perguntar se conhece E Agostinho jogou de peito Tramagal. aberto, Esse que está a porque dizer. tinha outras valências na sua equipa. Hoje, não tendo as valências que tem, Empatou. joga com as armas que tem. Mas empatou em Luanda Tá, e empatou lá. Empatou em Benguela, jogou com bloco Com médio. bloco médio. Exatamente. É a marca do Agostinho É, Tramagal. sim, senhor. Ok. Não, o que eu estava a querer dizer, eu conheço o professor Agostinho Tramagal, de facto, não é? E a minha opinião foi o que o Raimundo disse. Eles não utilizaram um bloco baixo. Yeah. Ou seja, defenderam muito bem, evitaram, conseguiram impedir com que o Petro marcasse, não é? Mas não foi, como está a tentar dizer o Zé Carlos, de que a marca habitual de Agostinho Tramagal é utilizar um bloco baixo, um autocarro ali Sim, à mas frente isso da varia baliza. em função do Desenrolar do jogo, não? Não, e não só dos jogadores que você tem à disposição. Mas pronto, vou fechar aqui com o vice e vamos avançar, porque o tempo não perdoa, um recurso que não é renovável, não é? É assim, quem empata com o Petro a abrir o campeonato e empata a abrir a segunda volta, não pode pensar só em ficar no campeonato. Ou seja, como é? Na primeira divisão. Não, como é? O objetivo é Permanência. manutenção. Será a falta de ambição, não? Bom, a ideia... O empate com o Petro, abrir o campeonato. E depois empate, abrir a segunda volta. E a questão que eu coloco, não é? Não, eu quero ficar na primeira divisão, só. É Bom, falta de eu ambição, penso não que acha? aqui temos pessoas experimentadas na matéria, que são vozes autorizadas para poder falar sobre isto. Sim, mas vocês é que têm um Mas projeto, vocês é que têm a estratégia. o nosso projeto, a nossa ideia original é a permanência da equipa na Só. primeira divisão. Agora, as circunstâncias no desenrolar do campeonato poderão ditar uma outra realidade, não é? Pois, por isso é que eu coloco essa questão. Exatamente. Se nos for dada a oportunidade, a esta altura nós estamos na 10ª posição. Se nos for dada a oportunidade para amealhar pontos suficientes para estarmos na 6ª, na 7ª ou 5ª posição, de certa maneira que nós vamos agarrar com unhas e dentes, né? Mas a ideia original é a permanência da equipa na primeira divisão, porque nós procuramos ser realistas, não é? Porque nós não temos ainda estruturas suficientes para podermos sonhar mais alto, para podermos ombrear em pé de igualdade, por exemplo, com Bravos do Maqui, Desportivo da Huila, que já andam nessas lides já há alguns anos, já têm bases sólidas para poder sonhar mais alto. Nós, Williette, somos novos, a primeira missão é a permanência da equipa na primeira divisão e na próxima época, isso também em consequência daquilo que serão os resultados que nós estamos a desenvolver na perspectiva financeira, poderão dar aso para que a direção, em conjunto com a equipa técnica, possam sonhar diferente da presente época. Ok, agradecemos desde já a presença, Sr. Vitorino Vicelo, vice-presidente do Iliete de Benguela, pelos esclarecimentos e de forma lúcida aqui a mostrar de facto que é possível fazer muito com poucos recursos, não é? E o exemplo do Iliete... A Académica do Lubito também está a fazer, ok. com pouco, a fazer muito. Exato, temos que enaltecer de facto isto e que sigam e que tenham de facto êxitos e que atinjam os objetivos. Está bem, nós agradecemos a oportunidade que nos foi dada para podermos partilhar com os telespectadores, os amantes do futebol em particular, aquilo que são as nossas ideias, que são os nossos propósitos. E contamos também com o vosso apoio durante a nossa caminhada, que circunscreve-se no Girabola Zap de época 2019 e 2020. Essa é a matriz da televisão pública de Angola, é apoiar a Veja. Okay. Vamos agradecer e também a si, caro